Olá, pessoal! Dando continuidade aos estudos de sociologia, hoje nós vamos ver dois conceitos diferentes. Diferentes não totalmente daquilo que nós já vimos. Nós, na aula, no conteúdo anterior, aliás, nós estudamos um pouquinho mais sobre o antropólogo Franz Boas, né, quais foram as contribuições dele para a sociologia, mais especificamente para o campo da antropologia. E agora nós vamos ver a definição desses conceitos aqui. Tá? Lá no livro de vocês, iniciando na página 50, a questão da definição de cultura, etnocentrismo e relativismo. Cultura, nós já vimos o que significa esse termo, é um termo que nós já estudamos diversas vezes, né? E como ele foi definido. Né? Então, Franz Boas foi quem criou mais especificamente esse conceito de definição cultural, e depois, aprimorando um pouco mais essa área, ele cria, aqui embaixo, vamos acompanhando lá, o conceito de relativismo cultural. Né? Então, o que é esse relativismo cultural? É uma tomada de posição perante a diferença cultural, sendo a qual cada cultura devendo ser avaliada em apenas seus próprios termos. Tá, mas como assim? O que significa dizer isso? Cultura, termos, o que será que Franz Boas quis ao criar esse conceito de relativismo cultural? Então, a proposta dele é encarar a diversidade sem impor valores e normas alheias. Sabemos que nós vivemos em um mundo onde existe uma imensidade muito grande, uma complexidade cultural muito grande. Né? Então, ele não vai impor que uma cultura é melhor do que a outra através desse relativismo. Né? Então é justamente isso, respeitar a diversidade cultural, analisando essas diferenças, né, a partir do que a própria sociedade impõe, para que todos esses costumes eles sejam respeitados. Nós vivemos numa cidade multicultural, por exemplo, né? Onde temos vários costumes. Né? Então, o que fazer para ajustar isso? Como respeitar isso? Então, o relativismo cultural ele surge para isso aí, né? Para que essa diversidade ela possa ser aceita sem impor nada, sem obrigar ninguém a nada. Por outro lado, agora nós temos o conceito de etnocentrismo, que ele vem se opor a esse conceito de relativismo. Como que ele vai se opor isso aí? Considerar uma cultura como errada, né? Não aceitar um costume, não aceitar uma tradição. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu sou da cultura oriental e tenho um costume budista. Mas você não tem, então você está errado. Né? Então, só a minha cultura, só aquilo que eu sigo é o certo. Né? Então, ela vem se opondo aí, criando uma nova perspectiva em relação ao relativismo cultural. Tá? Então, eles são opostos. O etnocentrismo é o mecanismo principal das classificações evolucionistas, enquanto esse relativismo cultural é o motor de pensamento não preconceituoso. Tá? Então, ele vem trazer essa abertura para toda a sociedade, para que ninguém julgue ninguém julgue a cultura de ninguém. Seguindo mais lá abaixo, o relativismo cultural não significa aceitar tudo, tá? Não é que eu vou me submeter a tudo o que as culturas fazem ou produzem, mas entender como e por que cada sociedade faz o que faz. Entender o motivo que leva uma pessoa a tomar uma decisão ou que leva uma pessoa a fazer determinada ação, determinada atitude. Vocês vão observar no livro de vocês essas duas imagens aqui. Então, resumindo, né, o que traz o contexto no livro de vocês. Aqui tem uma moça que ela se caracterizou, né, obviamente aí, através da imagem em relação à crucificação de Jesus Cristo, e aqui a gente tem o jogador Neymar. Então, o que essas imagens
nos querem transmitir quando a gente fala de questão de relativismo cultural aí, que é o termo que nós estamos estudando. Então ela quis transmitir, porém, devido à cultura do povo, né, apesar das pessoas terem uma abertura maior já em relação à comunidade LGBTI, as pessoas tiveram uma repulsa em relação ao que ela fez, ou seja, eles acharam errado. Por quê? Porque estaria fazendo uma aversão, discriminando, se opondo aos costumes religiosos. Então, por mais que a comunidade hoje já tenha uma certa tolerância maior do que existia anteriormente em relação ao grupo LGBTI, essa atitude fez com que causasse muita indignação por parte da população cristã, religiosa, como um todo, pela forma com que ela manifestou esse desejo de transpor a discriminação sexual que esse grupo de pessoas sofre. Aqui do outro lado, também a capa de uma revista onde crucificaram Neymar, falando que ele foi crucificado pela forma que jogou e tal, então por isso o colocaram dessa forma na imagem. Então muitos também acharam essa forma de manifestação muito intensa. Então isso desencadeou uma série de comentários e repercussão negativa também pela forma com que isso foi explorado. Certo? Então esses são exemplos de como a gente consegue perceber o relativismo cultural e a questão do etnocentrismo. Tá? Então, esse relativismo cultural é essa aceitação da cultura, porém, existe uma certa limitação do que se vai fazer, porque algumas coisas podem ser excessivas e não serem aceitas. E do outro lado, eu tenho o etnocentrismo, que ele vai sempre julgar e só aceitar a cultura da pessoa, aquilo que ele segue, aquilo que ele tem convicção de que é correto, certo? Então, nas próximas aulas, a gente continua seguindo o próximo tópico aqui, padrões culturais. Até a próxima!